população de um país é hoje P0 e cresce 1% ao ano. Qual será a população daqui a N anos? Esse modelo não é um modelo muito realista a longo prazo, não. A curto prazo até que é. A longo prazo, as taxas de crescimento populacionais elas são decrescentes. A população do Brasil já cresceu na final da década de 50, ela crescia mais de 3% ao ano. Hoje nós estamos na metade disso, 1,5%. A população começa a crescer, começa a escassez, começa a faltar coisas, começa a faltar habitação, né, moradia nos grandes centros urbanos, emprego nas cidades menores. E aí a taxa de crescimento populacional ela baixa, né? Quase tudo. O normal é curva de crescimento populacional ser uma coisa com esse aspecto aqui. Começa crescendo bastante, começa a faltar coisa, diminui o ritmo, tende quase a estabilizar. Em alguns países da Europa, a população já está praticamente constante, né? A Áustria, por exemplo. Em alguns países da América Latina, houve uma matança tão grande e tanta prisão que alguns países tiveram população diminuída. O Uruguai, por exemplo, conseguiu ter sua população diminuída. Tanta gente que foi presa ou exilada ou morta. Mas, em circunstâncias normais, as curvas de crescimento populacional têm esse aspecto. O Brasil já deu essa viradinha aqui. Já estamos por aqui. Lembrar que o trecho que é exponencial é só o primeiro pedacinho. Aqui, mais ou menos, se manteve uma taxa de crescimento constante. Uma porcentagem de crescimento constante. Depois ela começa a diminuir. Essa curva aí é chamada de curva logística. Isso é um modelo criado por dois demógrafos americanos, Verhulst e Pirro. Eles estudaram o crescimento da população dos Estados Unidos e propuseram esse modelo, né? E esse modelo, chamado de modelo logístico, depois se revelou adequado para a população de todos os países, certo? Chamado modelo logístico. É um tsunami, né? Se não tiver um tsunami, se não tiver uma ditadura militar, no caso do Uruguai, que teve a população diminuída. A suposição básica desse modelo é que a taxa de crescimento, em vez de ser constante, como está nesse problema aí, 1%, a taxa de crescimento da população nesse problema, a taxa de crescimento da população, vou usar uma notação que o Newton usava, botar um pontinho em cima para representar a taxa de crescimento. A taxa de crescimento da população nesse exercício é 1%
da população, ou seja, essencialmente nós estamos considerando um modelo desse tipo, em que a taxa de crescimento da população é proporcional à população. O modelo do Verhulst e Peano considera que a taxa, em vez de ser constante, ela varia com a própria população. Varia segundo uma função afim. Claro que aquele coeficiente ali é necessariamente negativo, certo? De modo que à medida que a população aumenta, quando a população é pequenininha, praticamente como se aquela taxa fosse constante igual a B, certo? Quando o P é pequenininho. Mas quando o P já é grande, já que o A é negativo, aquela porcentagem de crescimento diminui. Esse é o modelo chamado logístico. Mas deixamos de embramação. Vamos ver o nosso problema aí, que é simples. Qual é a população daqui a N anos? Vamos lá, 2 minutinhos. Simplérrimo, quem cresce 1% ao ano passa a valer 101% do que valia. Então, se a população hoje é P0, daqui a um ano ela vai ser 101% de P0. Ou seja, 1,01 de P0. Cada ano que passa, a população vai sofrer uma multiplicação por 1,01, certo? Se passar mais um ano, a população agora vai ser 101% da população do ano anterior P1, ou seja, 101% e 101% de P0. Não é difícil perceber que depois de N anos a população será 1,01 elevado a N de P0.